Livro de Números, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 17. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei e do jubileu de Moisés. O contexto da palavra voto e promessas. Versículo 1. Moisés comunicou aos filhos de Israel tudo o que Javé ele havia ordenado. Versículo 2. Moisés falou aos chefes das tribos de Israel. Assim ordena Javé. Versículo 3. Quando um homem fizer um voto a Javé, ou se comprometer com alguma coisa sob o juramento, não deverá faltar a palavra. Cumpra o que prometeu. Versículo 4. Quando uma mulher ainda solteira e morando com o pai fizer um voto ou se obrigar a uma promessa, versículo 5. Se o pai, conhecendo o voto ou a promessa que ela fez, nada ele disser, então os votos dela são válidos. A promessa ficará de pé. Versículo 6. Contudo, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos, a promessa que ela fez serão válidos. Javé a dispensa, porque o pai dela desaprovou. Versículo 7. Mas se ela se casar, comprometida pelo voto ou pela promessa que fez, sem pensar, versículo 8. Se o marido dela, ao tomar conhecimento, nada ele disser, no dia que foi informado os votos e promessa que ela fez, serão válidos. Versículo 9. Contudo, no dia que o marido dela tomar conhecimento, se ele fizer oposição, o voto que ela fez ficará nulo, e a promessa que fez sem pensar não terá efeito. Javé dispensará. Versículo 10. O voto de uma mulher viúva ou repudiada. O voto de uma mulher viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos. Versículo 11. Quando uma mulher faz um voto na casa do seu marido, ou se comprometeu com alguma coisa sob o juramento. Versículo 12. Se o marido, ao saber do fato, e nada ele diz, a não ele faz oposição, então os votos dela são válidos, e a promessa que fez ficará de pé. Versículo 13. Contudo, se o marido, ao ser informado, anular, então os votos, a promessa dela ficará inválidos. O seu marido desaprovou e Javé dispensa os seus votos. Javé não recebe os seus votos, porque o seu marido, ele não aprovou os votos que você fez. Versículo 14. O marido pode confirmar ou anular
qualquer voto ou juramento de penitência feito pela sua mulher. Se a mulher fazer um voto sem for ordem do marido, e o marido saber que aquela mulher fez um voto, o marido pode anular aquele voto que a sua esposa fez, porque ele não sabia e fez esse voto sem comunicar com seu marido. O versículo 15. Contudo, se o seu marido nada ele diz até o dia seguinte, então confirma todos os votos. A promessa que obriga, eles confirma com o silêncio que guardou ao ser informado. Aqui está dizendo sim, se o marido souber que a sua esposa fez o voto, então ele vai ficar calado, porque ele aprovou o voto da sua esposa. Então aquele voto vai ser válido, porque ele apoiou o voto da sua esposa. Versículo 16. Todavia, se for informado e os anular, mais tarde ele próprio levará o peso da culpa de sua mulher. Mais tarde, se a mulher fez o voto e o marido, sabendo que ela fez o voto e aprovou aquele voto, mas depois ele voltar a conversa atrás e não aceitar aquele voto da sua esposa, então ele levará a iniquidade, a mão do Pai Eterno vai pesar sobre ele, porque ele desanulou o voto, ele voltou a palavra dele atrás. Então, ele desrespeitou a palavra. Então, ele pagará o preço. Versículo 17. São essas ordens que Javé deu a Moisés para o marido e a mulher, para o pai e a filha, quando estava ainda vive com seu pai, quando a filha mulher estava morando com seu pai e a sua mãe, as famílias junto. Este foi o livro de Números, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 16. O contexto da palavra, o significado dessa palavra, do capítulo 30 de Números, e do versículo 2 e do versículo 17, o voto é a promessa, são modos espontâneos de fazer alguma coisa além do que é prescrito pela lei. Note-se a diferença entre a legislação que atinge o homem, no versículo 3, e a outra que atinge a mulher, no versículo 4 e o versículo 16. Numa sociedade patriarcal, a mulher está sempre subordinada ao pai ou o marido. A mulher está sempre na obediência do pai e na obediência do marido. Tudo depende do pai. Se a moça solteira fazer um voto e seu pai aprovar aquele voto que ela fez é válido. Agora, se ela fez um voto sem ordem do seu pai, e o seu pai não ficou sabendo que ela fez aquele voto, então aquele voto, o seu pai tem o direito de anular aquele voto. Por quê? Porque ela fez sem comunicar com seu pai. E assim também é a mulher que é casada com o marido. Se a mulher que é casada com o marido fez um voto de penitência e uma promessa sem ter comunicação com seu marido, o marido tem direito de anular aquele voto que ela fez. Por quê?
porque fez sem o marido dela saber. Ela não comunicou com o marido dela para fazer aquele voto. Então o marido dela tem o direito de anular aquele voto que a sua esposa fez, porque ela desobedeceu o seu marido, ela não comunicou com seu marido. Então aquele voto não será válido. O Pai Eterno dispensa esse voto, ele não aceita esse voto, porque é um voto de desobediência. Mas se ela comunicou com o marido e o marido aprovou o voto que ela fez, aí esse voto é válido. Aí o Pai Eterno aceita esse voto, porque ela comunicou com seu marido. Mas se o seu marido ele aprovou aquele voto que a sua esposa fez, mas depois veio um arrependimento dentro do coração dele, e ele pensar assim: ah, eu não vou aprovar esse voto da minha esposa, não. Eu ia aprovar, mas agora eu não vou aceitar, não. Então, o Criador do céu e da terra pesará a mão em cima dele, porque vai castigar ele, porque ele desobedeceu e voltou a palavra atrás. Ele era para poder ter aceitado o voto da sua esposa, mas ele voltou atrás. Então, o castigo do Pai Eterno vem sobre ele, porque ele desobedeceu às ordens do voto da mulher. Então, o castigo vem sobre ele por causa da desobediência, que ele voltou o rastro atrás, a palavra atrás. Este foi o livro de Números, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 16. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é livro da lei de Moisés, e também livro do Jubileu. Que o Criador do céu e da terra abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males. Dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que ela está escrito, e dá graça e dá força para que nós também possamos obedecer a tua palavra. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade dele e se ele quiser.